One small step for man. Abra os seus olhos. Cada mente é um universo, é como um labirinto intangível de possibilidades imaginárias. Além da fronteira do comum, vamos expandir nossa voz, o olhar, as novas formas de tocar. O quão longe você pode enxergar, onde nenhum homem jamais esteve. É também onde você pode chegar. Olá, aqui é o Homero Maier e esse é o Mêscast 008. E eu já vou aproveitar e trazer a Thaís aqui. Olá, Thaís. Olá, tudo bem? Tudo bom? Trouxe você hoje antes de apresentar o tema do programa, olha só. Pois então, tô me sentindo lisonjeada já. É porque eu sempre mudo a forma de apresentar para nunca cair numa rotina, olha só. Que tal? Então, Thaís, hoje a gente vai falar sobre o poder do conteúdo. E mais importante do que a gente falar sobre o poder do conteúdo, é a gente falar um pouquinho sobre o Mêscast, que é conteúdo que a gente produz aqui toda semana. Toda semana não, porque a gente está fazendo uma alteração. Nessa segunda fase do Mêscast, a gente fez uma mudança na nossa agenda de produção e a partir de agora, desse programa, do Mêscast 8, ele passa a ir para o ar nas quartas-feiras. A gente vai continuar fazendo aquela premiere às 8 horas da noite, reunindo o pessoal, participando dos comentários, tirando dúvidas e assistindo a estreia do programa com todo o público, mas agora nas noites de quarta-feira e não mais nas noites de terça-feira. É isso aí, agora a gente vai estar, então, o que na verdade pegar bem o meio da semana, né? Eu adoro coisas na quarta-feira, é muito melhor. Não, exato. E às vezes acontece de a gente precisar encaixar, por exemplo, por uma quebra de agenda com algum convidado, e aí a gente precisa encaixar, por exemplo, a produção no começo da semana, e às vezes estava ficando muito apertado de a gente produzir na segunda ou na terça-feira, para ele já ir para o ar na terça-feira à noite. Então a gente ganha um diazinho a mais para a gente precisar, se precisar encaixar uma agenda, a gente já tem mais prazo agora. Mais do que isso também, a gente consegue divulgar a partir de segunda-feira, né, com um pouquinho mais de tranquilidade, para que as pessoas possam se programar para quarta-feira à noite. Que Para a pode ser um semana, tema mais, exato. né? Então é muito mais fácil para a gente também e para o próprio público se organizar. Porque às vezes é um tema bacana que você quer chamar alguém, convidar alguém, e às vezes na terça-feira é complicado, porque ainda está muito no começo da semana, viu a publicação, não dá tempo, então assim todo mundo ganha um fôlego. Exato. E no programa de hoje, a gente vai trazer exatamente esse tema que é a produção de conteúdo. Deixa eu até jogar na tela aqui. A gente vai falar sobre o Podcast Plus, o nosso projeto de produção de conteúdo. Aqui. Eu gosto Então, muito desse projeto. Eu acho que ele é um projeto muito bacana por vários motivos. O primeiro deles é que a gente consegue praticamente encapsular o que é necessário para que qualquer pessoa que tenha interesse possa ter o seu próprio conteúdo, possa fazer de uma forma profissional, organizada, planejada, estratégica. Então, assim, eu realmente acho que esse produto merece essa atenção que a gente está dando agora, porque ele não é simplesmente um produto, ele é uma estratégia, né? Então, faz todo exato. sentido. E é legal isso, porque quem está acompanhando a gente nesses mais de 2 meses aí de produções, a gente está colocando vários produtos novos no ar, a gente vai falar um pouquinho mais deles lá no final, apresentar um pouquinho para quem ainda não conhece o que a gente está produzindo. E a gente se perguntou muito na hora de montar esse projeto, o que as pessoas têm para contar, sabe?
E quando a gente fala de produção de conteúdo, isso principalmente quando a gente leva isso para as empresas como ferramenta de comunicação, eu acho que essa pergunta faz muito sentido, e é por isso que ela estampa a apresentação do projeto Podcast Plus. O que você tem para contar? Seja você uma pessoa física, um profissional, uma empresa, o que você tem para contar? Porque é através da comunicação, através de estabelecer essa comunicação, que você vai realmente conseguir falar mais perto do seu público, ter muito mais chance de ser ouvido e principalmente você vai mais longe. Eu acho assim, acho que o estar perto é a chave de tudo, né? Hoje está cada vez mais difícil as pessoas estarem próximas e poderem realmente conversar umas com as outras. E aí, quando a gente tem uma possibilidade da gente estar passando, contando alguma coisa de uma maneira próxima, de uma maneira quase que direta, porque a sensação que a gente tem é que a gente realmente está conversando com quem está assistindo agora, né? Então, Né? isso acaba sendo muito bacana, porque você começa a levar um conteúdo que é teu, um conteúdo que tem muito da gente, que tem muito daquilo que a gente acredita também, né? E a gente acaba se expondo, fazendo com que as pessoas nos conheçam. Então, eu acho que isso é muito interessante. Isso serve demais para a marca também, porque a marca tem valores que a maioria das vezes ela só vai conseguir passar num projeto de conteúdo, num projeto real de conteúdo, em que ela esteja falando, em que ela possa ter essa questão da humanização dela. E eu estou muito feliz de a gente finalmente poder falar sobre esse projeto, porque pela primeira vez eu vou poder divulgar essas artes. Sim! Essas artes ali, elas são, acho que foi um dos primeiros projetos em inteligência artificial da Maze Red, e elas estavam ali, guardadinhas, Exato. esperando o momento certo para saírem. Exato, exatamente. Bem, então vamos começar. Eu vou passando aqui, porque já que a gente tem uma apresentação, a gente pode seguir um pouco dessa apresentação e a gente vai realmente tocar algumas coisas ponto a ponto, né? O primeiro aqui mais uma vez, o nosso conceito, né? O importante é a Mazeheads encontra o caminho, e eu acho que isso é uma das coisas, principalmente quando se fala de produção de conteúdo, que é sempre bom a gente retomar e a gente valorizar. Assim, eu não vou me prender muito nesse conceito, porque a gente já bateu ele em tudo que a gente faz, a gente fala sobre a Mazeheads encontrar o caminho, mas principalmente quando a gente fala de conteúdo, é sempre muito importante as pessoas entenderem que existe o público, existe, sabe, o cliente, no caso, o produto, é isso. E existe todo um labirinto entre as duas coisas de possibilidades imaginárias e infinitas, né? Então, aquela brincadeira que a gente faz, sabe, sobre o labirinto da Mazeheads, ela se encaixa exatamente aqui. Existem milhões de formas de você comunicar o teu serviço, o teu produto, a tua mensagem para o teu público. Milhões de formas. E aí, claro, muitas vezes você pode se perder no meio desse caminho, muitas vezes você pode realmente nunca conseguir encontrar uma forma de atingir o teu objetivo, e o que a gente faz na Mazeheads é exatamente esse trabalho de encontrar o caminho. Então, envolve muita pesquisa, envolve muita experiência, envolve muito trabalho, mas o principal é a gente pegar essa questão diversa e complexa da comunicação e a gente conseguir conectar a tua mensagem ao teu público, sabe? E principalmente a ideia de que a gente entende e aceita a complexidade disso. E a gente está sempre disposto a trabalhar em cima dessa complexidade, dessas múltiplas possibilidades. E eu acho que tem um pontinho ali, só que eu acho que vale a pena ressaltar, que quando a gente fala em pesquisa, a gente não está simplesmente falando em pesquisar mercado para entender o público e tal. A gente está falando também em conversar muito com esse produtor de conteúdo, com esse cliente, com a pessoa que vai estar transmitindo seu conhecimento, sua história, né, com a marca que vai estar se apresentando. Por quê? Porque a gente precisa entender a melhor forma e aquilo que vai deixar isso mais confortável para quem está fazendo essa produção, porque existem inúmeros formatos, existem várias possibilidades, né? Poxa vida, você quer falar sozinho? Você quer que alguém te ajude? O que você quer, entende? Então a gente consegue, numa conversa, fazendo testes, fazendo até efetivamente, quem sabe,
produzindo pequenas Uhum. coisas, até que a pessoa diga assim, não, esse é o formato que para mim É, é o melhor. Então eu acho que esse é o ponto, né? Eu acho que a é, gente tem pesquisa, tanto dessa pesquisa do mercado, do caminho, de tudo, mas também de conhecer a fundo o perfil de cada um, para que a gente possa fazer com que esse caminho não seja também uma maratona, né, algo tortuoso, mas que seja uma caminhada legal, tranquila e que faça com que a pessoa também se sinta satisfeita com aquilo. Porque não adianta exatamente. produzir conteúdo, a gente tem que estar gostando do que está fazendo, não tem como. É. E é muito interessante o que você falou sobre a questão do formato. Então, só para reforçar, muitas vezes você pode ser uma pessoa, você é extremamente profissional, tem um conhecimento gigantesco da tua área, mas talvez você ainda tenha uma dificuldade de falar, por exemplo, com uma câmera. Sabe, você ficar na frente de uma câmera, falar direto para ela, pode ser difícil. Não necessariamente esse vai ser o formato para você. Às vezes, você ter um interlocutor, você ter alguém para estar conversando com você, para te fazer as perguntas certas, para conseguir extrair de você as respostas certas, pode ser o melhor formato. E isso faz parte desse trabalho também, de a gente entender como a gente vai criar para você a melhor oportunidade para você mostrar o teu conhecimento. Exatamente, né? É alavancar as possibilidades. Exato. Bem, e aqui a gente aprofunda um pouco, né, sobre isso que a gente está falando, que é a questão das oportunidades de comunicação, né? E o importante quando a gente aborda a oportunidade de comunicação é exatamente a gente falar sobre a oportunidade que você tem para expor a sua imagem e para você adquirir, na verdade, referência profissional, né? Que eu acho que aqui, quando a gente fala sobre podcast, a gente está muito falando sobre tornar-se referência. E a gente está falando ali também naquela questão que todo mundo comenta, que é a questão da autoridade. Se a gente Uhum. resgatar lá no primeiro, né, no segundo Mazecast com a Vitória, a gente falou bastante sobre isso, né? Então é a questão da autoridade. A gente trabalha de uma maneira, ter a oportunidade de comunicação, de você poder fazer, se tornar referência, demonstrar teu expertise, você acaba se tornando É, autoridade. E se tornar autoridade faz todo sentido para o mercado, para o teu é, cliente, para as outras mídias. E isso acaba sendo fundamental. Então, quando a gente fala na oportunidade que o podcast traz, a gente trabalha com uma oportunidade muito mais ampla do que parece. Né? E as pessoas às vezes não conseguem encaixar isso dentro de uma estratégia, porque às vezes, poxa vida, mas por que eu vou me expor? Por que eu vou estar aparecendo? Né? E aí eu venho com uma frase assim, que se você olhar qualquer pesquisa, qualquer tudo, tá todo mundo dizendo assim, o segredo hoje em dia é a humanização. Né? uhum, As pessoas querem ver gente. Então, você tem é, uma empresa, você tem uma marca, sim, vamos colocar pessoas, entendeu? As pessoas querem ver gente, não adianta. é. E é importante também a gente trazer que existem mercados específicos em que existe muita restrição de comunicação, mas Hum, nenhum mercado existe restrição para troca de conhecimento, por exemplo. Então, quando se fala, por exemplo, do mercado de medicina, clínicas, médicos, por exemplo, quando se fala sobre o mercado do direito, advogados, principalmente, existem restrições na comunicação, existem restrições da forma como eles podem se apresentar, da forma como eles podem se dirigir ao mercado em relação à publicidade. Porém, a produção de conteúdo, ela é troca de conhecimento, e a troca de conhecimento não existe nenhuma restrição. Então, você pode falar sobre a sua experiência profissional, você pode falar sobre assuntos relevantes e interessantes do seu mercado para todo mundo. E aí, claro, isso, ele auxilia a sua comunicação de duas formas, primordialmente. Primeiro, é que você está produzindo conteúdo de qualidade para o mercado. E todo o conteúdo de qualidade, toda a informação de qualidade, ela sempre vai ter valor para aquele mercado. Segundo, que uma vez que é você produzindo essa informação, você tem propriedade dessa informação. Ela passa a, e aí sim, você passa a ser referência dessa informação que você está produzindo, dessa comunicação que você está produzindo, transmitindo informação, né? Então, é muito importante a gente abordar que ela é uma oportunidade de comunicação, a produção de conteúdo, não apenas por todos esses fatores, sabe, pela humanização, como você disse, Thaís, pela proximidade, sabe, pela capacidade de você aprofundar assuntos de uma maneira muito mais cativante até, sabe? Do que simplesmente
enfim, uma postagem ou alguma coisa assim. Você pode abordar, discutir, trocar ideias, sabe? E realizar essas trocas, né? E Mas às também. vezes você consegue, por exemplo, pegar um tema que é muito difícil, que é um tema Exato. complicado, e deixar isso de uma maneira muito mais fácil do Uhum, público entender. E é é, aí que eu acho que mora um grande segredinho da coisa. É você entender quem é que está do outro lado, quem é que está assistindo e fazer essa viradinha. é. Né? Então, todas essas questões acabam sendo bem interessantes. Exato. E ainda tem o outro lado que também é muito interessante a gente abordar como oportunidade, que é a sua informação e o seu conteúdo também pode virar entretenimento. Porque as pessoas elas podem estar ouvindo você enquanto elas estão no trabalho, enquanto elas estão dirigindo, quando ela sai fazer uma caminhada ou correr na rua, por exemplo, porque a informação que você está passando, que você está falando, ela se transforma num grande bate-papo. Você consegue, sabe, com essa dinâmica do podcast, exatamente como a gente está fazendo aqui, trocar ideia. Falar como se a gente estivesse falando com amigos, por exemplo, como se a gente estivesse falando de um assunto corriqueiro que a gente poderia trocar no canto do café, por exemplo, da empresa. A gente está falando informações sobre nosso mercado, sobre nosso trabalho, e a gente conversa naturalmente como se a gente estivesse pegando um café, sabe, e falando do nosso dia a dia. E isso é uma coisa que, para quem está dirigindo, às vezes, ou para alguém que está fazendo alguma outra atividade, mas está interessado nesse tema, ele está consumindo o teu conteúdo sem precisar realmente estar parando o dia dele. Então é muito versátil, é muito dinâmico. Eu acho que isso é bem legal, né? E isso acaba fazendo parte de toda uma estratégia que tem por trás, que eu acho que a gente já pegaria até quase o gancho do nosso próximo Uhum. tema, mas eu acho que é bem importante quando a gente fala que a gente está tendo a oportunidade de fazer a pessoa ouvir em qualquer lugar e de qualquer forma. Uma coisa que vale a pena, assim, eu sei que é um parênteses que talvez pareça meio fora do contexto, mas é porque hoje em dia, né, a gente fala em podcast, antigamente o povo falava, né, tipo, porque eu sou das antigas. Então, Uhum. né, a gente falava em videocast e podcast, É, separavam-se as duas coisas, né? Hoje em dia não existe mais essa necessidade não. específica. Então, por quê? Porque hoje o podcast ele pode ser totalmente produzido com vídeo, né? E assim mesmo você consegue separar o áudio. Se você quiser colocar numa distribuição estilo podcast, somente com Uhum. áudio, você consegue fazer igual. Então, isso acaba sendo É. bem interessante. Então, só um parênteses, assim, tipo, rápido, mas tecnicamente vale a pena lembrar ao público que, assim, tipo, a gente tá falando podcast, se você é das antigas, como eu, e que você tá pensando que videocast e podcast são diferentes hoje, não é mais. É Não. uma coisa. Exatamente. Até mesmo porque outros formatos também vêm nascendo e eles continuam carregando a essência e o gene do podcast, né? Como, por exemplo, as lives ficaram muito famosas, principalmente no período da pandemia. Então, todo mundo fazia live, era artista que não podia fazer show, fazia live, era na política live, enfim, lançamentos de produtos eram lives, grandes promoções tinham lives, e grande parte desses formatos, eles também são derivados do podcast, né? E nada mais é do que, por exemplo, a live é um formato muito importante. É um formato que a gente usa em alguns programas, em algumas produções. Por exemplo, o próprio Entre Linhas. O Entre Linhas, ele funciona ao vivo. A transmissão dele é ao vivo, com interação com o público ao vivo. A minha conversa com os autores, ela acontece ao vivo. Acho que mais para frente, quando a gente apresentar os programas, eu falo um pouco mais sobre o Entre Linhas. Mas, assim, a gente usa esse formato, por quê? Porque quando você está tendo um bate-papo como esse que a gente está tendo agora, ao vivo, as pessoas que estão assistindo, elas podem participar também pelos comentários e eles podem enriquecer. Então, por exemplo, se a gente tivesse ao vivo agora, receber uma pergunta, a gente já consegue responder. E aquela pergunta que às vezes uma pessoa faz, ela pode interessar 10, 15 mil pessoas que estão te assistindo. Então, esse é o tipo de troca, por exemplo, que esse formato também permite. E outra coisa muito interessante e que também se estabeleceu como um formato são os cortes, porque os podcasts eles tendem a ter uma longa duração. A gente está falando aí de 40 minutos para 1 hora, por exemplo. Só que dentro desse espaço de tempo, muitas vezes existem pérolas, existem aquelas frases que são chave, frases que são transformadoras, que muitas vezes elas ligam o interruptor e acendem uma luz dentro da tua cabeça, sabe, sobre um determinado assunto. E se
se padronizou hoje em dia que depois de você publicar um podcast, você faz esses cortes, às vezes de uma discussão sobre um tema específico, às vezes de uma fala específica, e você publica isso como um conteúdo separado. Então você produz um conteúdo de qualidade, de mais ou menos 1 hora, que ele é um debate, muitas vezes consegue aprofundar temas importantes. Daquele conteúdo, você consegue extrair 5, 10, às vezes 20 parcelas desse conteúdo que vão ter um público específico, que vão ter um alcance específico, que vão ter vida própria na tua comunicação. E isso é muito importante, porque o esforço de produção de conteúdo foi macro, mas você consegue separar diversas oportunidades de comunicação que nascem a partir desse primeiro produto. E eu acho legal quando você está falando tudo isso, porque assim, né, para quem está assistindo pode pensar, tá, mas e aí, uso isso quando? Como é que faz? E aí a gente entra também com mais uma informação importante. Claro que quando a partir do momento que você está pensando que o podcast está dentro de uma estratégia, tá, ou ele é a própria estratégia, porque também pode ser, entende? Você consegue estar escolhendo exatamente aquilo que você precisa. Você não precisa fazer tudo. Você pode fazer uma coisa ou outra, você pode escolher fazer só uma live, gravar a live, depois publicar a live. Você tem várias opções que você pode estar fazendo. Então, isso é muito bacana, porque a partir do momento que você está pensando na estratégia, mais uma vez, existem aí N possibilidades, e essas possibilidades podem ser pensadas e estruturadas da melhor maneira. É claro que existem algumas coisas que são sempre muito importantes, você ter ali uma postagem de convite, você ter alguma coisa que faça fomentar e tal. Então, tem algumas coisas que são básicas, mas existem essas possibilidades ali de você realmente pensar. Por exemplo, eu quero que os cortes sejam específicos destes assuntos. Dá para fazer? Dá, entende? Eu quero que os cortes sejam só com as falas dos meus convidados ou as minhas. Dá para fazer? Dá também. Então, são coisas que a gente consegue estar focando e a gente consegue estar estruturando de acordo com a estratégia, com o objetivo de cada cliente. E tem uma coisinha rápida que o bacana do podcast ainda, né, que a partir do momento que você está publicando, você consegue mensurar resultado de maneira muito rápida, porque você consegue ter dado. Você consegue ter dados de quantas pessoas estão vendo, de quantas pessoas estão ouvindo, você consegue ter números, e isso acaba sendo bem relevante, porque você começa a ver até como que está sendo absorvido esse teu conteúdo. Está valendo a pena mesmo? Poxa vida, esse meu vídeo já deu 300, 400, 500 visualizações, e eu nem impulsionei, valeu a pena, poxa vida, acho que eu vou começar a me preocupar. O que será que deu certo nesse aqui? Então, são coisas assim que a gente consegue estar fazendo, pegando todas essas informações e cada vez melhorando mais as produções, enfim, né, e toda a estratégia. E aí, assim, uma questão mais rápida que eu acho legal trazer é... Hoje, as coisas são tão dinâmicas que a gente não precisa muitas vezes nem de uma estrutura para produzir esse conteúdo de qualidade. Então, por exemplo, exatamente essa ferramenta que a gente está usando aqui é um estúdio virtual. O estúdio virtual, ele permite essa interação com o conteúdo, ela permite a reprodução das vinhetas, a identidade do teu programa prevalecer de acordo com uma comunicação visual que você vai criar para ele. E ainda você tem essas diferentes câmeras, o dinamismo de você trabalhar essa ferramenta. Então, por exemplo, aqui tá eu e você falando nesse estúdio virtual, apresentando aqui esse material da Macehead. Mas, se eu quiser dar muito mais atenção para o que a gente está falando, eu também posso fazer essa mudança de câmera. Aí as pessoas conseguem ver muito mais o que eu estou dizendo, a minha expressão, a sua expressão, sabe, as nossas reações. Mas a gente também tem outras possibilidades de como ajustar isso. Se eu quiser, por exemplo, colocar só a apresentação para que as pessoas possam ver com detalhes, também tem essa possibilidade. Então, o legal do estúdio virtual é que você pode operar com diferentes pessoas, em diferentes lugares do mundo inteiro, se você quiser, e você tem uma série de ferramentas para transformar o conteúdo que você tem para passar realmente numa atração visual. Então, esse tipo de ferramenta, muitas vezes ele neutraliza o fato de, por exemplo, eu estou na minha casa, então não é um lugar interessante. Não, pode ser interessante sim, porque a forma como a gente encaixota a informação de qualidade que você tem para passar é que faz a diferença, é o papel de presente, o laço, sabe? E a qualidade do que você tem ali naquele produto é o teu conhecimento. Então, você não precisa
de um investimento muito alto no estúdio, você não precisa se deslocar, porque a gente cria todo esse ferramental visual que vai trazer para o teu conteúdo toda a estética profissional que ele precisa para também passar credibilidade para aquilo que você está dizendo. Um exemplo muito prático, o Homero tem praticamente um estúdio em casa e eu não, entendeu? Estou melhorando isso, né? Mas o Homero ele já tem isso, ele já tem até por N programas e outras atividades que ele já fazia antes do MazeCast, né? E eu não tinha. Então, aos poucos, a gente vai fazendo as melhorias e fazendo com a tecnologia. Agora, você está querendo montar o seu podcast. Ah, meu Deus, eu vou ter um alto investimento. Não, você não vai ter. De verdade. Hoje, com os celulares que a gente tem, com um bom celular, não precisa ser o melhor celular, mas com um bom celular, você já consegue ter uma qualidade legal de imagem, você consegue ter uma captação de áudio bacana e você consegue realmente ter um programa de qualidade sem um investimento em equipamento, que hoje é uma coisa que também as pessoas se preocupam. Então, eu acho que falar essa questão do estúdio virtual facilita também, porque a gente começa a mostrar também que o podcast pode se tornar acessível, entendeu? Não é mais, ai, nossa, eu vou ter que gastar milhões em equipamentos. Não, não vai, entendeu? Você precisa ter um bom celular e um ambiente com um pouquinho mais de silêncio. Ponto. E para quem acompanha o MazeCast, saiba que acho que talvez todos os participantes do MazeCast foram através de seus celulares. Eu acho que o único que não foi o Alexander Bayer, o resto... talvez, eu acho que talvez só o Alexander que não foi pelo celular. Até porque a gente apresenta essa oportunidade, né? Quando a gente convida pro MazeCast, a gente fala, você pode gravar pelo teu celular. Exatamente. E da onde geralmente, você quiser. Exatamente. Então, é acessível porque hoje quem não tem um celular na mão, então, realmente é uma ferramenta muito acessível. E mais uma vez, se você gravar um vídeo de você falando, olhando para a tela do teu celular, talvez você não goste do resultado. Quando você vê todo esse aparato funcionando, sabe, por cima do teu vídeo, isso some, porque ele vira parte de todo esse contexto que tem na tela, de identidade visual, de ferramenta, de dinamismo mesmo, sabe, com uma vinheta, com som, com imagem. Então, ele transmite, na verdade, o teu conhecimento, mas ele também transmite todo esse profissionalismo por causa das ferramentas que a gente utiliza. Falando de estrutura de comunicação, como a Thaís mencionou lá no começo, além de todo o trabalho realmente da produção do conteúdo, a gente também tem que entender que esse trabalho começa mesmo do levantamento dos assuntos, das pautas que serão tratados no programa. Quando a Thaís falou sobre a pesquisa não só uma pesquisa de mercado, mas sim uma pesquisa temática também. A gente precisa entender o que o público está buscando, o que o seu cliente, o seu consumidor está buscando, para a gente entender também qual é o conteúdo que será levado para eles. E é por isso que a gente trabalha, na verdade, uma comunicação em ciclos. Esse ciclo ele também é dividido em 3 partes. A gente tem toda uma pré-produção para levantamento de pauta, a produção do programa e, mais importante, ou tão importante quanto todo o resto, a distribuição desse conteúdo, porque esse trabalho de qualidade também tem que chegar no seu destinatário. Eu acho que quando a gente comenta nessas 3 partes, vale a pena ressaltar que a grande ideia. A primeira parte é o planejamento e o fato da gente estar é como se fosse um evento. A gente vai convidar as pessoas, a gente vai fazer com que elas tenham vontade de ir, elas vão lá, vão ouvir, vão ver, vão participar de alguma forma, e no final ainda a gente vai aproveitar cada ponto específico, ou cada ponto que tenha sido um chave maior, para que a gente possa capitalizar isso e fazer isso de uma maneira render mais tempo, né? Principalmente se a gente está falando num programa ao vivo. Exato. Então a gente tem aqui, por exemplo, para deixar as fases mais claras. Essa primeira fase, ela está muito ligada com uma comunicação que vai trazer, na verdade, o interesse e a atenção do público, né? Então você vai ter esses posts de engajamento, então a pesquisa de pauta, levantamento desses temas, os posts da divulgação que vão
atrair as pessoas para o teu evento, por exemplo, se ele for uma live, se você estiver ao vivo, trazer as pessoas para que elas assistam ao vivo, participem no bate-papo, por exemplo. E aí também esses posts para participação, quando a gente levanta esses temas para que as pessoas mandem as perguntas que vão ser usadas também para o desenvolvimento dessa pauta. Essa seria tipo a primeira fase, né? Numa segunda fase, por exemplo, é a própria realização do evento. Então, seja a publicação desse vídeo pré-produzido, seja uma transmissão ao vivo, uma premiere, como a gente faz no Maceheads, em que o vídeo que vai para o ar ele já foi gravado, a gente está lá batendo papo com o participante, mas ele vai para o ar num horário específico e a gente participa muitas vezes com o próprio participante ali, com o próprio entrevistado, respondendo as perguntas e interagindo no bate-papo. Essa é a segunda fase, é o evento publicado ou o evento acontecendo. E na terceira fase, a gente tem toda uma estratégia realmente de publicação também, de tentar dar uma sobrevida para esse conteúdo. Então você tem a distribuição desse vídeo, você tem muitas vezes o impulsionamento, você tem toda a parte, por exemplo, de publicação dos cortes, como a gente mencionou lá no começo, que podem ser trechos do programa, falas específicas, de acordo com a sua estratégia, com o seu público, isso vai ser planejado para compreender essa terceira fase. E aí esse conteúdo ele pode ser divulgado. Peraí, mas vocês estão falando, a gente vai onde eu vou colocar isso? Você pode colocar isso no Instagram, você pode colocar isso no Facebook, no LinkedIn, você quer colocar isso no seu site, você quer divulgar isso no e-mail marketing, ótimo. Tudo vai depender da estratégia que está sendo montada. Exatamente. A estratégia ela vai ser de acordo realmente com o teu planejamento, com tudo o que a gente desenvolver para cada caso. Isso é muito importante. Cada caso é um caso, cada público é um público, cada produto é um produto. E a gente está produzindo comunicação, a gente tem que pensar nas 3 fases e a gente tem que entender cada fase com a sua importância. É isso aí. Bem, então, falando sobre os ciclos e os planos de comunicação, o que eu acho legal e eu acho interessante essa tela para mostrar é que hoje a gente tem esses 3 pacotes, na verdade, né, com ciclos de comunicação. Tem o ciclo semanal, o ciclo quinzenal e o ciclo mensal. Como você pode ver aqui pelo gráfico, o ciclo semanal ele compreende aquelas 3 fases da comunicação no período de uma semana. Então você consegue produzir 4 conteúdos ao longo de um mês, ao longo dos 30 dias. O quinzenal, você tem aquelas 3 fases da comunicação divididas em 15 dias, aí você vai produzir 2 programas por mês, e o ciclo mensal, você tem aquelas 3 fases divididas ao longo dos 30 dias para fazer uma entrega de um conteúdo mensal. E esse conteúdo que eu digo é o macro, é o podcast, é o programa. Aí, claro, esses pacotes envolvem também toda aquela distribuição em outros formatos, a comunicação, os posts, os cortes, mas aí, Thaís, se você quiser falar um pouco mais dessa parte, a gente... Não, eu não quero falar, muito pelo contrário, que eu quero dizer assim, como a gente comentou lá no início mesmo, a gente encapsulou isso como um produto para que fique fácil de entender, para que tenha uma série de coisas inclusas e até para que a gente conseguisse entender como ficaria fácil para as pessoas absorverem toda a informação e a quantidade de entregas que ele tem. Então, a gente tem 3 planos, cabe no bolso, não é difícil. Então, quem tiver curiosidade depois, entre em contato com a gente, que a gente aprofunda. Mas o objetivo aqui não é esse. O objetivo é explicar podcast para que vocês possam entender ele melhor. Exato. E eu vou deixar o link para essa apresentação, para quem quiser baixar a apresentação, conhecer um pouco mais, ler realmente o conteúdo que a gente colocou nela, o link vai estar na descrição desse vídeo. Então, se você se interessou, procura lá o link, baixa essa apresentação em PDF para você saber um pouco mais do nosso trabalho e desses planos que a gente está oferecendo também, porque hoje a gente consegue, na verdade... Ai, meu Deus, eu estou tentando lembrar aquela palavra que você falou e eu me perdi porque eu não consegui lembrar. Encapsulado. Muito bem. Então, se você quiser saber um pouco mais, você pode baixar essa apresentação no link em PDF que vai estar na descrição do vídeo, com esses produtos encapsulados. Olha só, Thaís, agora achei. Muito bom. Eu odeio quando eu esqueço a palavra. Aí eu fico tentando lembrar, eu fico enrolando, tentando lembrar, mas eu não lembrei. Aí eu tive que estragar o vídeo para falar isso. Tá. Eu quero pensar onde que eu vou colocar um corte nisso agora. Eu acho que você não vai conseguir colocar um corte nisso.
Então eu vou gravar uma conclusão para isso. Aí eu vou ter que fazer um corte maluco. Uhum. Bem, a apresentação vai estar disponível, então, na descrição desse vídeo. Se você quiser saber um pouco mais, é só achar o link lá, baixar, e aí tem todas as informações que a gente passou nesse Macecast disponíveis também nessa apresentação. Thaís, agora para a gente encerrar, eu queria só aproveitar esse momento para a gente apresentar um pouquinho das produções da Macehead que já estão no ar. A gente já tem alguns episódios do Sexta Food, que o terceiro vai para o ar na semana que vem, que é um programa de gastronomia focado no mercado de delivery. O Huddle Podcast, por exemplo, ele é um programa sobre futebol americano. Está começando agora mais uma temporada da NFL. Se você gosta de futebol americano, quiser saber um pouco mais, o Huddle ele é um programa semanal que ele fala sobre tudo. Ele fala sobre tudo o que acontece em cada semana da NFL. Então, tem que ser maluco por futebol americano para realmente conseguir acompanhar tudo. E eu sou um desses malucos, então tem essa produção aí que é muito legal. O Entre Linhas é um programa ele é, na verdade, um programa de literatura, mas ele é uma experiência multimídia de literatura. Ele é um programa realmente bem diferente, assim, para quem gosta de livros, gosta de literatura. Eu não vou nem falar muito, porque eu quero mais que a galera fique curiosa e vá conhecer, porque ele é um programa muito legal, que ele dá a oportunidade do autor também falar sobre o processo autoral da escrita. Então, o que é tão diferente no Entre Linhas é que a gente não está ali só falando dos livros, a gente também está falando sobre o processo de escrita de cada autor. E aí ele é um mergulho bem psicológico, filosófico, sabe? E cada pessoa é diferente, cada autor tem o seu processo. Então, quem gosta de literatura tem que conferir. Bem, o Macecast, né? Mais uma vez, redundante falar sobre ele, para quem está assistindo, exatamente. E aí, Thaís, o que você tem para contar sobre o Convergente? Então, o Convergente é um projeto novo, né, que está ali, está saindo do forno, estreia início de setembro, né, é um programa que vai ser um programa mais direcionado, um programa de entrevistas, mas assim, de assuntos os mais diversos, aproveitando essa minha veia curiosa e que adora ficar fazendo perguntas impertinentes. Então, a ideia é aproveitar tudo isso, trazer algumas pessoas bem legais, com temas bem bacanas, e que a gente possa estar tirando delas aí o máximo de informação e tal. Então, acho que vai ser bem interessante também. A gente tô muito animada para já ver ele no ar, assim, na verdade. Quando estreia? Início de setembro, a gente está com ele no ar. Logo, logo a gente começa a colocar umas postagens ali, uns teaserzinhos para começar, para fazer a coisa acontecer. Se você permitir, Thaís, eu vou jogar a responsabilidade para você. Se você permitir, eu posso tocar a vinheta do programa. Pode tocar, toca aí que a vinheta já tá pronta, já tá tudo andando. É isso aí. Gostou da vinheta, Thaís? Ai, ficou maravilhosa, eu tô animadíssima. Agora tem uma coisa que eu queria comentar, que é assim, né, às vezes quando eu apresento esse nosso portfólio já de produtos, né, as pessoas dizem, nossa, mas o Homero está em todas. Eu digo assim, sim, ele está. Por quê? Nós temos muitos clientes, primeiro de tudo, né, esses projetos que são em parceria, a gente precisa ter, às vezes, pessoas. O Entre Linhas, por exemplo, ele não aconteceria sem um host. Os outros também, né? Então, o Sexta Food é focado no Homero. Então, a gente efetivamente... Mas ele foi pensado para isso. Ele faz parte de uma estratégia do Tour São José para que ele aconteça dessa maneira, né? Então, hoje... e como o Homero é uma pessoa que gosta disso, é muito fácil, né? Então, assim... e uma coisa que a gente tem conversado com pessoas que têm nos procurado é exatamente isso. A gente tem a possibilidade de trabalhar com host, né? Então, com algumas outras
possibilidades que aconteceram. Então, como a gente fez alguns vídeos para o Sebrae do Rio Grande do Sul, com um grande amigo nosso, foi em formato entrevista, e fui eu que fui fazer esse meio de campo. Então, isso tudo não é porque, ai, nossa, o programa é do Homero. Não é exatamente isso, é porque a gente está trabalhando ali como host, a gente está fazendo isso, esse papel, para poder fazer aquela alavancagem que a gente comentou no momento. A gente está ali para poder fazer com que a coisa tenha um pouquinho mais de fluidez, para que a gente consiga valorizar o conteúdo do outro, para que a gente consiga fazer, sabe, aquela velha história, né? Tipo, vou jogar a bola só para você cortar. A gente está ali para isso, né? A gente está ali só para fazer a parte, para levantar a bola. Exato. No fim das contas, o que você disse. O host, na verdade, ele é uma posição. E é uma posição muitas vezes necessária para você realmente alavancar, sabe, o projeto. E a gente está aqui para isso, a gente está aqui para fazer todo o aspecto de produção. Muitas vezes, por exemplo, vamos jogar um exemplo hipotético. Você tem uma empresa e a tua empresa não tem uma cara, mas a tua empresa tem um produto, ela tem um discurso, ela tem um posicionamento. A gente também pode ter essa cara. A gente pode oferecer toda a produção e a cara, inclusive para falar sobre a empresa. Então, faz parte do processo de comunicação, e pode ser a gente, pode ser uma pessoa do mercado, pode ser, às vezes, um jornalista, por exemplo, sabe, que vai estar aqui para assumir como porta-voz, embaixador. Existem diversas oportunidades aí, diversas pessoas diferentes de mercado, às vezes um próprio influenciador pode ser o apresentador do teu podcast, por exemplo. Então, existem diversas possibilidades, mas todas as possibilidades, elas culminam na produção de um conteúdo de qualidade. E é isso que a gente sempre está tentando valorizar. É isso aí, eu acho que esse é o principal ponto, né? A gente está tentando valorizar conteúdo. Vale a pena lembrar que a Made Red não faz só podcasts, a gente trabalha fortemente com marketing disruptivo, a gente trabalha com planejamentos de marketing digital bem diferenciados, a gente trabalha com estratégias também muito mais, muito macro, né? Então, os podcasts, ele é um produto, né? E ele é um produto que a gente tem uma paixão absoluta, mas vale a pena lembrar que a Made Red é mais. Então, depois, acessa nosso site e entende um pouquinho mais do que a gente faz. O que você quis dizer é que o podcast é um plus. É isso! Ai, ai. Thaís, então vamos encerrar esse programa. Esse programa ele foi muito importante para a gente falar um pouco sobre esse processo de produção de conteúdo, de produção de podcasts, que é uma coisa que é uma bandeira que a gente está tentando fortalecer desde o início da Made Red, que a produção de conteúdo ela é chave dentro da comunicação, ela é chave hoje para um posicionamento de uma empresa. E hoje, dentro de todo o portfólio de comunicação digital, ele é um dos conteúdos uma das possibilidades mais versáteis que você tem, através da produção de conteúdo. Então, assim, só fazendo um resumo rápido, produção de conteúdo, ela permite que você promova esse engajamento através do diálogo com o teu público, essa troca, que é muito importante. Você consegue produzir um conteúdo de qualidade para aprofundar ou debater temas que muitas vezes eles são mais difíceis ou mais delicados numa comunicação mais tradicional, mais direta. E ainda você consegue extrair dele uma série de conteúdos diferentes, sejam cortes, por exemplo, de trechos do programa, falas específicas, falas que podem atender públicos diversos, sabe, da tua empresa, e você consegue, inclusive, distribuir isso com uma estratégia diferenciada, muitas vezes, para cada conteúdo que você produz. Então, ele é extremamente versátil, extremamente dinâmico, e você não precisa de um investimento alto, porque, mais uma vez, você pode usar a ferramenta de um estúdio virtual, você não vai precisar investir em equipamento, em espaço, nem nada, e ainda assim você vai ter um material de muita qualidade. Isso, o Homero está fazendo um resumo bem grande, que é normalmente o que a gente faz aqui para a nossa audiência, mas eu acho que quem vai fazer de verdade para a nossa audiência sou eu, porque eu vou dizer o seguinte: você não tem experiência, entendeu, com comunicação digital, você não tem experiência em estar gravando vídeo, você nunca fez um podcast, faça que nem eu, entendeu? Eu nunca tinha experiência, era zerada, morria de medo, entendeu? E aos poucos a gente vai fazendo, a gente vai descobrindo que não é um bicho de 7 cabeças, serve para todo mundo, a gente só precisa ter vontade de começar. E depois do primeiro passo, gente, aí é um problema sério, porque daí dá vontade de fazer cada vez mais. Então,
não se assustem, não tenham medo, né? O Homero muitas vezes fala assim, largue mão, tem que fazer, tem que aparecer, você vai ver, não é difícil. Então, assim, né? Eu acho que funciona muito bem. Então, assim, você que tá aí assistindo a gente, ai, nossa, não, eu não teria coragem nunca. Mentira, tem sim. Você tem certeza que você tem. Você só não sabe ainda. Porque no fim das contas, você vai se sentir muito à vontade para falar sobre as coisas que você já sabe. E aquilo que você já sabe, com certeza é importante para alguém que está te ouvindo, sabe? Então, a matemática, na verdade, basicamente 1 mais 1 igual a 2. Sabe? É a pessoa que está em casa vendo você falar sobre o assunto que interessa para ela e vocês dois estão somando, sabe? Então, não tem muito segredo. Claro, tem todo um trabalho, tem todo um processo, tem toda uma estratégia, uma estrutura. Mas, para quem está aqui na frente da câmera, é falar sobre o que você sabe, com a maior naturalidade do mundo. Exatamente. Então, assim, consulte a gente, tem interesse, entre em contato, entendeu? Mas de qualquer forma, eu acho que você precisa pensar no seu conteúdo, você precisa pensar naquilo que você pode falar, no que você tem para contar, né? Porque eu acho que realmente todo mundo tem alguma coisa para contar. Então, eu acho isso. que esse é o ponto crucial dessa apresentação. Perfeito. Thaís, vamos encerrar por aqui. E, mais uma vez, obrigado para todo mundo que está assistindo o Macecast. A gente volta agora, então, fixo nas quartas-feiras. A partir desse programa, pode procurar a gente toda quarta-feira, às 20 horas. A gente vai estar aqui com premieres. Próxima semana já voltamos com a programação de convidados. Então, a gente já volta para a programação normal. A gente teve aí esses 2 programas com recap dos nossos primeiros convidados, uma apresentação agora do Podcast Plus, mas a gente retoma agora todos os assuntos de interesse de todos, que falam aí sobre marketing, comunicação, comportamento e muitas outras coisas interessantes que a gente vai trazer aqui para o Macecast. É isso aí. Então é isso, pessoal. Curtam, comentem, compartilhem, deixem aí nos comentários o que vocês querem ver por aqui. E toda quarta-feira a gente tem esse encontro marcado no Macecast. Abraços. Eu espero vocês. Podcast Entre Linhas. Confira a primeira temporada, disponível no YouTube. That's one small step for man. Abra os seus olhos. Cada mente é um universo, é como um labirinto intangível de possibilidades imaginárias. Além da fronteira do comum, vamos expandir nossa voz, o olhar, as novas formas de tocar. O quão longe você pode enxergar, onde nenhum homem jamais esteve. É também onde você pode chegar.